Tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje temos o Luciano, né? Luciano Magrini, que foi aluno da CAP, orientado pela Margarete e Elbert, né? Ele trabalha, ele é professor lá no Instituto Federal de São Paulo, no campus de São Paulo, né? Ele fez doutorado aqui na CAP, né? Ele foi bolsista CAPES e pela CAPES ele foi para St. Louis University, nos Estados Unidos, né? Como um doutorado de sanduíche. Ele fez uma mestrado em matemática em rede nacional pela Universidade Estadual Paulista, né? É o campus Rio Claro da Unesp. Também teve bolsa CAPES. Ele fez licenciatura em matemática pelo Centro Universitário de Votuporanga, em pedagogia, né? E em pedagogia pela Universidade do Estado de São Paulo. Tá? Como eu falei, ele é docente permanente e de dedicação exclusiva do Instituto Federal de São Paulo. Né? Ele trabalha na área de ensino superior, ensino técnico e tecnológico. Ele é docente permanente, né, do mestrado profissional em matemática em rede nacional da instituição. Ele também é membro do colegiado desse programa. Ele também colabora como docente no programa de mestrado profissional em matemática, oferecido pela Unesp em campus Rio Claro, onde ele fez seu mestrado, né? E o pós-doutorado também, foi tudo lá. Ah, fez também lá? Aqui não está aqui. Tá. Eu fiz um pós-doc lá também. Legal. Sei. O que eu vou apresentar hoje surgiu durante o pós-doutorado. Entendi. Ele também é membro do Comitê Análise Multisclara Wavelets, né? Período de desenvolvimento de aplicações da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, SBMAC, que muitos dos nossos alunos, né, participam desses congressos. Ele também foi coordenador, aliás, desse comitê no biênio 2024-26. Áreas de interesse de pesquisa dele: sistemas dinâmicos, análise de wavelets, métodos numéricos e no uso de tecnologias de ensino de matemática. Tá? Pós-doutorado pela Unesp, né, como ele falou, na área de equações funcionais com retardo e aplicações aos modelos para Covid-19, que deve ser tema da palestra. Pessoal, muito obrigado pela presença. Luciano, mais uma vez, agradeço muito compartilhar suas experiências com nossos alunos. Você que foi ex-aluno, muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Vijay, pela apresentação, pelas palavras gentis aí, né? Boa tarde a todos. Quero dizer primeiro, antes de tudo, que eu me coloco no lugar de cada um de vocês que estão aí agora no mestrado, no doutorado, desenvolvendo suas pesquisas, né? Às vezes naquela fase em que a gente está um pouquinho desanimado, que as coisas não caminham, não andam, os resultados não aparecem, mas confiem que no final o resultado aparece, o resultado sai. E eu tenho certeza que sem necessidade de puxar saco do Vijay ou do próprio INPE, vocês estão dentro de um programa de excelência e vão sair daí, certamente, muito bem formados, né? Particularmente, o meu trabalho atual tem sido na área de wavelets, que foi a área onde eu fiz o doutorado no INPE. Hoje é uma linha de pesquisa, digamos, morta, dentro do que era a CAP, que mudou de nome, porque a professora Margarete, que me orientou, ela trabalhava muito nessa área e ela se aposentou ano passado, se eu não me engano. Então, eu acho que temos agora poucas pessoas aí no INPE que lidam com a análise de wavelet na investigação de temas que vão de fenômenos climáticos até epidemiologia, que é o que eu vou trazer hoje para vocês, né? Então, fica como uma amostra grátis do que é o wavelet para vocês. Particularmente, talvez seja um pouquinho mais complicado o que eu vou dizer aqui para o pessoal que não é da matemática ou da física, porque a gente tem aqui um embasamento físico e matemático bastante pesado, mas nada que não seja impossível de estudar e correr atrás e usar. Particularmente, eu lembro que quando eu estava no INPE, a análise de wavelet era muito usada aí junto com o pessoal que estudava física solar, que estudava processamento de imagens e coisas do tipo, porque
o que eu chamo de análise de wavelet, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso para vocês, é um conjunto de técnicas, de ferramentas que surgiram ali nos anos 80, então não tem nem 50 anos, é algo bastante novo em matemática, está em desenvolvimento ainda, cheio de problemas em aberto, mas rico em aplicações, tá? Então, um breve guideline para vocês aí do que é que eu vou apresentar hoje. Eu vou apresentar a questão de pesquisa, depois vou falar brevemente da análise de wavelet, dos dados e resultados que nós conseguimos, das conclusões e das referências. Então, por que eu escolhi esse roteiro, né? Porque o que eu vou apresentar aqui para vocês é fruto, é parte do que eu desenvolvi no pós-doutorado, aonde a gente esbarrou com uma questão de pesquisa interessante, e a análise de wavelet foi capaz de ajudar a gente a resolver o problema em si. A gente estava fazendo uma meta-análise na época da questão de Covid, dos modelos de Covid, do espalhamento de Covid, e a gente começou a encontrar um monte de resultados conflitantes. Artigos que diziam sim, artigos que diziam não, e a gente resolveu usar o conjunto de técnicas que eu aprendi aí no INPE para ver se a gente contribuía de alguma forma. Então, em particular, já até adiantando, né, por conta do nome do seminário, nós resolvemos aplicar a técnica, não dava para fazer para o mundo inteiro, a gente resolveu fazer na forma de estudo de caso, usando os dados do espalhamento da Covid da cidade de São Paulo e da cidade de Nova York. Primeiro porque São Paulo era do nosso interesse entender a explosão de Covid, e Nova York porque tinham questões climáticas relacionadas que a gente investigou muito bem definidas, né? Então, a sazonalidade lá é muito mais bem definida do que a nossa. E a gente queria investigar se isso, de alguma forma, ia intervir nos resultados que a gente estava conseguindo obter ou não. Então, seguindo aqui o nosso breve bate-papo, todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém que aí entre 20 e 22, em particular, o mundo viveu essa explosão de Covid. Então, aqui eu trouxe uma imagem aí do Opera Mundi, mostrando para vocês o quanto a Covid devastou o mundo de modo geral, né? E essa imagem, para mim, ela é bastante interessante, porque ela mostra a América do Norte tomada pela Covid, em vermelho, a Europa tomada pela Covid, a Ásia em alguma região, mas é muito interessante ver que ali a região da Rússia, Oceania, a própria África, regiões onde, se a gente levasse esses dados ao pé da letra, seriam regiões pouco afetadas pela doença. E a gente sabe que isso não foi verdade. Então, um primeiro problema para qualquer pesquisador que lida com dados reais é esse. Os dados são confiáveis? Então, desde o começo, a gente tinha a certeza de que os dados que a gente tinha eram dados conflitantes e dados não confiáveis. Um exemplo disso, né? Quando analisamos a cidade de São Paulo, os dados da Fundação SEAD, Organização do Estado, indicavam uma coisa, os dados da Prefeitura de São Paulo indicavam outra, aquela plataforma John Hopkins, da Universidade Americana, indicava uma terceira situação, e aí a gente ficava naquela escolha de Sofia, qual base de dados a gente vai usar de fato, né? Então, fica uma primeira dica para vocês, pesquisadores da área aplicada, que vão lidar com dados do mundo real, escolham fonte de dados confiáveis, ou, na dúvida, não sendo fonte de dados que a gente possa dizer que são confiáveis, deixem sempre claro que, olha, os dados que eu estou usando são dados dessa fonte e foram tratados da seguinte maneira, da seguinte forma. Bom, pois bem,
A gente começou a levantar na literatura, na época, estudando para o pós-doutorado, e na época a gente estava estudando equações diferenciais com retardo em epidemiologia, não estava relacionado com Covid, a gente começou a achar um monte de resultados conflitantes. Então, por exemplo, só para citar para vocês, a gente achou em um artigo de 2021, de um autor chamado Notary, que a taxa de transmissão estava relacionada com a temperatura do ar. Por outro lado, tinham outros pesquisadores lá de 2020 que indicavam que, olha, temperaturas altas poderiam diminuir a transmissibilidade da doença. E aí a gente começou a olhar esses dados conflitantes e o nosso primeiro problema foi, então, olhar para isso e dizer, vamos fazer uma meta-análise. Então, a gente fez uma meta-análise de 517 artigos, publicados ali entre 20 e 21, e a gente aproveitou o trabalho de Mecenas, que fez parte da meta-análise de modo muito coerente, e essa meta-análise estava buscando indicativos de verificar se o frio e o tempo seco, ou o calor e a umidade poderiam contribuir para o espalhamento da doença, para o aumento da taxa de transmissão. Não preciso nem dizer que desses 517 artigos, uma boa parte indicava que existiam contribuições significativas e uma outra parte indicava que essas contribuições elas nem eram existentes. Mas, por outro lado, e também existiam artigos de 2020, como esse de Hu, que dizia o seguinte, ora, variáveis climáticas não vão afetar de modo significativo o número de novos casos de doença. Então, a gente estava vivendo ali uma época, entre 20, 21 e 22, cada pesquisador, dentro da sua expertise, da sua área de interesse, tentando entender a transmissão da doença, tentando relacionar com variáveis climáticas, mas os resultados, e mesmo publicados em revistas de excelente reconhecimento pela comunidade acadêmica, resultados completamente conflitantes entre si. E daí surgiu a ideia, por que não usar os métodos que nós temos, já bem estabelecidos na área de wavelet, para estudar e verificar se existe relação ou não, se a relação está posta ou não, ou se, de repente, essa relação ela nem existe. Né? Contribuir, de alguma forma, com esse estudo. Então, foi dentro desse contexto que o nosso problema de pesquisa se desenvolveu. Bom, mas aí, então, pegamos aí toda essa confusão e transformamos num problema de pesquisa, numa questão de pesquisa para que a gente pudesse atacar. Então, a ideia era essa. Se a gente usasse a análise de wavelet e as ferramentas associadas, eu vou comentar de algumas daqui a pouco, será que a gente pode corroborar ou refutar a relação da existência dessas relações entre variáveis climáticas e o espalhamento de Covid? Será que a wavelet ia ajudar a corroborar ou ele ia refutar os estudos que estavam em desenvolvimento? Quando a gente finalizou o trabalho, a gente conseguiu publicar os resultados completos aí no jornal Chaos, um jornal de excelência na área de ciências não lineares, e saiu lá na edição de agosto de 23. Aqui já estou fazendo uma propaganda de mim mesmo, né, e dos autores, para dizer que quem quiser olhar os resultados de modo geral e a metodologia que nós seguimos, dê uma olhada nesse artigo que está nas referências lá no final. Bom, então, pontos de partida, né? Eu vou ter que falar um pouquinho para vocês aqui do que é uma função wavelet. Bom, todo mundo aqui lá no ensino médio estudou senos e cossenos e funções trigonométricas. E lá, quando a gente está no ensino médio, a gente aprende que uma função seno ou uma função cosseno,
ela é uma função oscilatória sobre toda a reta. Então, a ondulação do seno e do cosseno tem uma frequência bem definida, oscila de menos infinito até infinito, e é a base que é usada para a ferramenta que a gente tem hoje para investigar conteúdo frequencial em sinais, que é a transformada de Fourier. As funções wavelet, elas são um pouquinho diferentes. Elas são funções que também são oscilatórias. Eu tenho duas aí na tela que eu estou mostrando para vocês. A do lado esquerdo, ela é chamada de wavelet de Morley, e ela é uma função complexa. E a do lado direito é uma função wavelet real, chamada de chapéu mexicano, pelo formato dela. Essas funções wavelet, se vocês observarem, elas não oscilam para todo intervalo de tempo. Então, essas funções, elas são funções que valem zero na maior parte do valor dos números reais, e em cima de um intervalo real, ela oscila. E é isso que eu estou dizendo aí na definição. As funções wavelet, elas são funções definidas dentro de um espaço funcional, elas são não nulas apenas em cima de um intervalo real, e dentro desse intervalo onde ela é não nula, ela cumpre duas condições. A primeira, a integral do módulo dela é zero, o que significa que ela oscila, e a oscilação positiva acima do eixo X e a oscilação negativa abaixo do eixo X, elas têm o mesmo valor como área, de modo que se anulam. E mais que isso, ela, em valor absoluto ao quadrado, quando integrado, tem resultado 1. Para quem não está habituado com a área de wavelet, a gente interpreta o módulo de uma função, o valor absoluto ao quadrado, a gente interpreta como energia de uma função, ou energia de um sinal. Então, essa segunda integral, a integral do lado direito, me diz que a função wavelet, ela é uma função wavelet que tem energia unitária, energia 1. Como curiosidade, eu coloquei a fórmula das duas funções wavelet aí na parte de baixo do slide, bastante horrorosas, por sinal, para a gente lidar com elas na mão. Então, pois bem, conhecendo funções wavelet, o que a gente faz com elas? A ideia é que se eu tenho uma função wavelet, eu gostaria que primeiro vocês olhassem para a imagem do lado esquerdo, eu posso comprimir essa wavelet, ou eu posso dilatar essa wavelet, essa onda. Então, quando eu comprimo a wavelet, que é o que eu fiz aqui no painel à esquerda, na primeira linha, ela está tão comprimida que ela está simulando um conteúdo de alta frequência. Quando eu dilato essa onda, que é o que eu fiz na terceira linha do painel à esquerda, a onda está tão suavizada que o que eu estou simulando aqui é um conteúdo de baixa frequência. Então, usando uma mesma função wavelet, eu posso simular conteúdos de alta e conteúdos de baixa frequência. Do lado direito, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa onda, por mais que ela só exista num intervalo real, sendo zero fora desse intervalo, eu posso deslocar ela sobre toda a reta, de modo que a parte oscilatória percorra toda a reta real, indo de menos infinito até mais infinito. Então, usando essas duas ideias, de que eu posso comprimir e dilatar a onda, e de que eu posso deslocar ela sobre a reta real, a gente define o que a gente chama de transformada wavelet. É a equação que está na parte superior. Então, em geral, o que a gente faz é pegar um sinal que eu tenha interesse de estudar, eu estou aqui representando por f de t, e eu multiplico pela wavelet, e aqui ela está comprimida e dilatada. Esse tal que aparece no numerador,
ele é responsável por transladar a onda, como acontece aí do lado esquerdo no gráfico. E esse valorzinho A, que aparece no denominador, ele é chamado de parâmetro de escala. E é ele que regula para mim se eu vou comprimir ou se eu vou dilatar a onda. Então, a transformada wavelet, ela pega um sinal de uma dimensão, no nosso caso, tá? Existem wavelets para dimensões 2, 3 e assim por diante. Então, ela vai pegar essa wavelet, vai calcular essa integral, essa convolução entre o sinal e a integral e a wavelet comprimida, dilatada e transladada, e vai calcular um valor numérico. Cada valor numérico é armazenado, se vocês olharem na equação aqui do lado esquerdo, é armazenado como um valor dependente de dois outros, do A, que é o valor que comprime a wavelet, e do tal, que é o valor que desloca. Então, o resultado da transformada wavelet, o cálculo feito, em geral, é armazenado em uma matriz. Então, é bastante estranho dizer isso. A gente tem algo de uma dimensão e aquilo que a gente faz é transformar isso em uma matriz de resultados. Cada resultado calculado para cada A e para cada tal que eu vario, eu chamo de coeficiente wavelet e eu vou me referir daqui a pouco aos coeficientes wavelet. Então, entendam esse termo como sendo o resultado dessa integral calculada para cada valor de T, que depende do sinal, do tal, que desloca a wavelet, e do A, que comprime e dilata ela. Para a gente entender as ideias, eu trouxe dois exemplos aqui. Aqui. Para vocês entenderem como é que a gente usa o wavelet para estudar as frequências que existem em um sinal, eu vou introduzir agora de cara dois conceitos fundamentais, o tal do escalograma e do espectro global wavelet. Então, o que é o escalograma? Fiz a transformada wavelet de um sinal, eu simplesmente pego o valor absoluto do coeficiente que eu calculo, pego o módulo dele e elevo ao quadrado. Lá atrás, eu disse para vocês que quando a gente pega o valor absoluto e eleva ao quadrado, a gente interpreta em processamento de sinais que a gente está medindo a energia de alguma coisa. Então, o escalograma wavelet, ele mede a energia wavelet presente no sinal. E isso eu estou mostrando para vocês aqui nas duas figuras que eu estou fazendo. Na primeira figura, eu fiz uma combinação, se vocês olharem no painel superior, eu fiz uma combinação de dois senos. Eu peguei um seno de 150 Hz e peguei um seno de 400 Hz e somei os dois. O resultado é esse sinal em preto que aparece do lado esquerdo. O nosso olho não consegue ver que isso aqui é simplesmente a combinação de duas frequências. Aí o que eu fiz? Eu apliquei a transformada wavelet, lembra que aquilo gera uma matriz, e aí eu gerei a matriz que está na parte de baixo inferior, e aí para eu poder ler essa matriz, eu uso uma paleta de cores. Então aqui eu fui de 0 a 7, e eu consegui medir em cores os resultados da transformada. O que a gente está vendo aqui? Eu consigo ver no desenho colorido aí, que a gente chama de escalograma, ele é o escalograma, eu vejo duas barras permanentes, duas linhas horizontais permanentes durante todo o tempo. E isso indica, dentro do contexto da teoria de wavelet, que eu tenho frequências permanentes nos sinais que eu estou analisando. Eu disse para vocês no começo que o sinal que eu construí em preto, ele era uma soma de 150 Hz com 400 Hz, que existiam para todo o tempo.
Quando eu apliquei a transformada wavelet, era natural que eu visse essas duas bandas horizontais, cada uma delas representando uma das frequências permanentes do sinal. E aí, mais à esquerda, vocês estão vendo aí em azulzinho, uma ferramenta wavelet que a gente chama de espectro global. O que é o espectro global? Eu simplesmente pego os valores dessa matriz e somo eles linha a linha. Então, essa faixa vermelha, que tem uma energia bem alta, a leitura está perto do 7, quando eu somei, deu um pico bem alto. E a parte azul clara, aqui um pouquinho mais de leitura de energia mais baixa, deu um outro pico menor. Cada pico desse que aparece me garante que esse sinal tem um conteúdo frequencial permanente. Do lado direito, eu fiz a mesma coisa, mas aqui eu vou mostrar para vocês qual é o ganho que eu tenho em relação a Fourier. Então, eu fiz o mesmo sinal do lado direito. Eu comecei com a frequência de 150 Hz, e aqui em torno do zero, eu mudei para 400 Hz. Ou seja, eu fiz uma alternância de frequência. Eu peguei um sinal não estacionário. Quando eu apliquei a transformada wavelet, olhem no escalograma, na figura colorida, o que foi que eu vi. Eu consegui ver que, enquanto os 150 Hz existia no tempo, a transformada wavelet me mostrou essa banda mais escura de energia exatamente até o ponto do zero, até onde existiu. No momento em que houve mudança de frequência no sinal, o que aconteceu? A wavelet me mostrou que houve uma mudança. Aqui, em torno do zero, houve essa quebra. A linha horizontal, ela já não está mais permanente, significando que as frequências desapareceram ou surgiram, mas ainda assim no espectro wavelet eu consigo ler. Então fica um exercício para vocês. Se vocês pegarem esses dois sinais que eu criei em preto e aplicarem a transformada de Fourier, o espectro de Fourier que vocês vão ver é o mesmo. Por quê? Porque Fourier localiza a frequência. Ele diz que tem 150 Hz, tem 400 Hz, mas ele não vai ser capaz de dizer para vocês o instante de tempo em que eventualmente houve uma mudança de conteúdo frequencial no sinal que você está estudando. Então, uma primeira vantagem para vocês que estão me ouvindo e que lidam com estudo de frequências. Fourier é magnífico para pegar perfeitamente as frequências presentes em um sinal. Mas Fourier não consegue nos dizer qual é o instante de tempo em que houve mudança frequencial no meu sinal evoluindo no tempo. Coisa que, com esse exemplo aqui, eu estou tentando mostrar para vocês que a wavelet consegue fazer. Seguindo. Se eu conseguir avançar o slide, né? Bom, consegui. Bom, então, baseado na wavelet, a gente tem uma sequência de ferramentas de análise, e aí a gente chama esse conjunto de ferramentas de análise de ferramentas de análise tempo-escala. A que eu usei no trabalho que eu vou apresentar para vocês, ela é chamada de transformada wavelet cruzada. Então, a ideia é a seguinte: eu tenho dois sinais no tempo, um sinal F e um sinal G. E eu tenho uma função complexa, wavelet, geralmente a gente quer que seja complexa, e, baseado nisso, eu defino o que é a transformada wavelet cruzada. O que eu faço? Eu calculo a transformada wavelet do sinal F, do primeiro que eu tenho. Eu calculo a transformada wavelet do segundo sinal que eu tenho.
e eu simplesmente faço uma multiplicação ponto a ponto das duas matrizes que eu obtenho. Tomando o cuidado de que a segunda matriz, eu indiquei aqui com um asterisco, eu vou pegar os valores complexos conjugados. O que isso me mostra? Trabalhos de 2004 e 2015 de pessoas que desenvolvem a teoria de Wavelet dizem que o uso da transformada cruzada é uma ferramenta poderosa para a gente analisar a existência de relações e correlações entre séries que sejam não lineares e não estacionárias. Quem trabalha com estatística sabe o quanto é difícil a gente decidir se existe correlação entre dados, porque isso é bastante complicado, é bastante enviesado, né? E um exemplo simples, né? Quando chega janeiro, todo mundo viaja para o litoral. Então, o número de carros circulando pelas vias do litoral aumenta muito. Ao mesmo tempo, se eu tenho mais carros circulando na rua, o número de acidentes de carro aumenta também. Então, se a gente gerasse uma série temporal que olhasse diariamente o número de acidentes de carro que a gente tem em janeiro no litoral, a gente veria um aumento em relação ao resto do ano. Só que janeiro também é um mês quente. Então, se a gente fizesse uma pesquisa ou uma série temporal que representasse o número de sorvetes que são vendidos na praia, a gente veria o mesmo crescimento. Também aumentaria. Não o mesmo, não na mesma taxa, né? Mas também aumentaria. Então, será que eu posso concluir que o aumento do número de sorvetes vendidos está provocando o aumento do número de acidentes de carro no litoral? É um exemplo bobo, mas é para mostrar para todo mundo aqui o quanto a busca de correlações entre variáveis é um problema muito difícil de ser resolvido. Porque o viés, ele existe, e se a gente não tiver ferramentas matemáticas que lidem com os vieses, a gente vai entregar resultados errados. Então, eu, como um pesquisador da área de Wavelet, vou defender aqui para todos vocês que a transformada Wavelet cruzada é uma ferramenta fundamental que vai ajudar a gente a diminuir o viés de interpretações erradas. Pois bem, calculei a transformada cruzada. Como que eu interpreto isso? Então, a gente olha a energia de novo, né? Eu meço a energia da transformada cruzada, e se esse valor é um valor relativamente grande, e aí, para quem estudou cálculo, é um problema, né? O que é um valor grande? O que é um valor pequeno? Se eu encontro um resultado grande quando eu aplico essa equação, a gente tem um indicativo de que as séries temporais elas possuem alta correlação para o tempo tal em que eu investiguei a correlação temporal existente. Se esses valores são pequenos, então eu interpreto como não existe correlação para essa escala, para esse instante de tempo. A parte boa é que esses números computados via transformada cruzada, eles são complexos. Se eles são números complexos, a gente interpreta eles como formado por um valor absoluto e por um argumento, por uma fase. A extração desse ângulo também é usada, segundo os autores, segundo Grinstead e Sarkel, para a gente investigar relações. Olha o que eles dizem, me permitam ler, né? Eles dizem que o argumento do número complexo, que a gente chama de ângulo de fase, ele vai prover informação sobre a diferença de fase entre os sinais F e G que eu estou investigando, sempre na escala A e no tempo tal. E isso vai depender da magnitude
do resultado da transformada que eu computei. Por que que isso é importante? Porque pensem no seguinte, se eu tenho dois fenômenos oscilatórios, pode acontecer de que a amplitude da oscilação de um fenômeno ajude a atenuar a amplitude da oscilação da outra. E da mesma forma, fenômenos oscilatórios, se um tem uma amplitude de oscilação alta, essa oscilação alta, essa amplitude alta, pode provocar também um aumento na amplitude da oscilação do segundo sinal. Então, a gente diz que pode existir uma relação de que um sinal amplifique a oscilação do outro, ou de que um sinal destrua, atenue, ou até mesmo desapareça com a oscilação do outro. Então, tudo isso baseado nessa ferramenta de transformada wavelet cruzada. Vale a pena muito, recomendo que vocês vejam o texto na íntegra, já que aqui eu estou sendo bastante sucinto e impreciso em algumas vezes. VJ, prometo que eu vou correr porque o tempo está jogando contra mim, falando demais. Pois bem, além disso, a gente tem uma ferramenta chamada coerência wavelet. Todo mundo que trabalha com estatística usa aquela medida R, né? A gente usa o coeficiente de correlação de Pearson para verificar se existem correlações entre variáveis que eu estou estudando ou não. Então, também existe a ideia da coerência wavelet. Eu defino a coerência wavelet usando os coeficientes wavelet por essa equação, que eu me permito não ler, fica chato demais, mas a referência está dada aí. E a interpretação é o seguinte: se eu tenho um valor alto de coerência wavelet, isso significa que as séries temporais que eu estou estudando, F e G, elas estão fortemente correlacionadas no tempo tal e na escala ou na frequência A. A maioria dos estudos que a gente levantou na fase de estudo bibliográfico indica para a gente que um R maior que meio já é considerado significativamente, de modo estatístico, como um indicativo de que existe uma forte correlação. Aqui o pessoal da estatística vai morrer do coração, né? Porque quando a gente busca um coeficiente de Pearson ou busca uma correlação estatística, a gente quer ali algo próximo de 0,95, 0,99, mas aqui dentro do contexto da teoria wavelet, o meio para a gente é um limiar aceitável e é o valor que eu usei no trabalho de estudo que eu vou apresentar para vocês. Então, seguindo mais um pouquinho. Se eu conseguir passar o slide sem sofrer muito, já que está travando. Temos mais, né? Temos mais que isso. A coerência wavelet também é um número complexo e ele também tem uma fase que eu tenho um arco tangente, tem uma tangente, tem um ângulo que eu posso extrair por essa equação definida aí logo na página superior. O mesmo trabalho que introduz a coerência wavelet, e é um trabalho clássico na área de wavelet, diz o seguinte: essa fase, esse ângulo, ele é capaz de dizer para mim se duas séries temporais que eu estou estudando estão em fase ou antifase. O que eu quero dizer com isso? Sinais em fase significa de modo simplista que o aumento da amplitude de oscilações de uma provoca, de modo não linear, o aumento das oscilações da outra. Se eu tenho sinais em antifase, é ao contrário. O aumento das oscilações de uma das variáveis vai provocar a diminuição das oscilações da outra. E para o nosso trabalho de pesquisa, isso é muito importante. Porque pensem no seguinte: eu estou olhando as oscilações da variação da temperatura na cidade de São Paulo.
Se eu consigo achar via coerência wavelet que a relação entre essa variável e o número de casos diários de COVID tem uma relação de antifase, via teoria wavelet, eu posso dizer que a temperatura está, de certa forma, corroborando com a diminuição do número de casos, porque está diminuindo a oscilação ou a amplitude das oscilações. Aqui embaixo eu coloquei uma figura intuitiva que ajuda a gente a entender quando a fase ou a antifase indica para a gente uma relação direta de amplificação ou de atenuação entre duas séries temporais. Bom, então, seguindo, chegando nos dados que a gente analisou. Primeiro problema, conseguir os dados para analisar, como eu disse para vocês no começo, é bastante difícil. Então, a nossa primeira escolha de Sofia foi essa. A gente vai pegar dados de qual fonte? E nós escolhemos, para o trabalho que a gente fez, pegar os dados da fonte do SEAD e das estações meteorológicas espalhadas pela cidade. Então, o que a gente fez? No quadro A, a gente consegue ver o número de casos diários de COVID entre 26 de fevereiro de 2020 até 31 de dezembro de 22. Por que 26 de fevereiro? Porque foi quando a cidade oficialmente registrou o primeiro caso. A linha cinza, o que aparece aí em cinza, é o valor diário. Como recomendado pelo pessoal da área médica, a gente trabalhou com a média móvel de 7 dias. Então, a linha preta no painel A indica a série temporal que a gente de fato usou, porque é a média móvel dos dados. E é interessante a gente perceber que ocorreram aí uma sequência de picos. Não sei se está muito claro para ver, mas existe aqui uma linha pontilhada vertical em torno do dia 400. Foi nesse dia em que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada na cidade de São Paulo. Em todos os dados que eu mostrar para vocês, essa linha vertical pontilhada, ela indica para a gente a data em que a vacinação começou na cidade. Isso é parte de um trabalho que a gente começou, o pós-doutorado acabou e a gente não concluiu, mas a gente queria também fazer a correlação com o número de vacinas. O quadro B está mostrando para a gente o número de casos e a evolução da temperatura na cidade de São Paulo. Então, se vocês observarem, a temperatura na cidade de São Paulo é um dado completamente ruidoso, de altíssima frequência. O painel é o dado superior aí. No quadro C, nós pegamos a mesma coisa, plotamos o número de casos, que está ali no painel A, e na parte de cima, a gente plotou a umidade do ar naquele dia. E é claro que para que a gente pudesse comparar, a gente normalizou o painel A e o painel B no intervalo 0 e 1. Então, é claro que não dá para ver aqui correlação nenhuma entre picos de caso de COVID e picos de temperatura, ou picos de caso de COVID e algum valor de amplitude. No caso da cidade de São Paulo, houve a aplicação do lockdown. Então, no último painel, no painel D, a gente pegou a taxa de isolamento social em porcentagem, observando que lá no começo chegou a 55%, e lá mais próximo do final da pandemia, em torno de 40%, também marcando na linha vertical o momento em que a primeira dose de vacina foi aplicada. Aqui também a gente pegou a média móvel. Para Nova York, os dados eles são muito mais bem comportados, que a gente também quis estudar Nova York, lembrando que escolhemos Nova York, primeiro porque lá não teve lockdown, foi uma coisa muito maluca, porque quando a gente começou a buscar a história, a prefeitura de Nova York fez o seguinte,
ela restringia a circulação do trem em alguns horários, mas naqueles horários ela aumentou a circulação de ônibus públicos para levar as pessoas que não podiam usar o trem, ou vice-versa. É bastante estranho isso. Pegamos, então, aqui no quadro A, os dados de Nova York. O primeiro caso lá foi em 29 de fevereiro de 20, e fomos aí até 31 de dezembro. Dividimos aqui em duas regiões. Por quê? Nessa primeira região, que eu chamei dia 1, praticamente não houve um pico de casos significativo. E observem que a vacinação em Nova York começou ali em torno do dia 230, após o início da pandemia. Mas quando a gente olha o período A2, observem o pico de casos de Covid que aconteceu na cidade de Nova York. Então, depois da vacinação, ali por volta do dia 600, aconteceu um pico absurdo no número de casos da cidade. Parte das explicações que nós encontramos na literatura científica foi o seguinte: os nova-iorquinos interpretaram a vacina como um passe livre para voltar para a vida normal. E aí, isso corrobora, né, o que a gente sabe da área médica, que a vacina não vai evitar a contaminação, ela vai evitar casos graves e, possivelmente, as mortes. Então, a gente atribui esse pico bem alto, em torno do dia 600, como um reflexo do período de vacinação e dos quase 200 dias que se passaram e as pessoas começaram a ficar cansadas de ficar em casa. O que a gente fez para poder verificar melhor o quadro A? Eu separei ele aí no segundo e no terceiro como quadro A1 e A2. Então, no quadro A1, vocês podem perceber que a vacina foi aplicada ali um pouquinho antes do 30º, 100º dia de pandemia, e o número de casos, o pico, foi de 5.000 casos naquele dia, ou próximo. Quando a gente olha para o período A2, que foi após o pico muito grande de casos, a gente também observou, via média móvel, que o número de casos ficou estabilizado ali em torno de 4.000 casos. Então, o pico que a gente observou em torno do dia 600 no painel A foi realmente ali um outlier, digamos, da seguinte forma. Bom, e aí a gente chega no quadro B, que é interessante. Olha como existe uma sazonalidade na temperatura de Nova York. Nós pegamos ali os dados de fevereiro de 20 até dezembro de 22 e observem como a temperatura se comporta em Nova York. A gente tem ali o período da estação quente, a temperatura cai, a temperatura sobe. Qualquer um consegue ver que existe uma frequência bem definida aí. Só para comparação, eu vou voltar ao painel. Olhem no painel no painel B, como se comporta a temperatura na cidade de São Paulo. É completamente diferente. A gente não tem uma sazonalidade bem definida. Bom, então esses foram basicamente os dados que a gente analisou. E aí a gente chega nos resultados aplicando a ferramenta Wavelet. Aqui talvez vai ficar um pouquinho difícil a explicação, mas vamos lá. Linhas verticais, que a gente vê aí mais coloridas, mais branquinhas, período de vacinação. O que a gente fez? A gente tentou relacionar o número de casos com temperatura, umidade do ar e isolamento social nas figuras 1, 2 e 3, esquerda, central e direita, usando a transformada Wavelet cruzada. O que a gente está vendo no eixo X são os dias, e o que a gente está vendo no eixo Y são os períodos. Lembrem-se todos lá das aulas de física que o período é o inverso de frequência. Então, quanto maior o período, menor a frequência. Então, como que nós analisamos esse primeiro
escalograma da transformada wavelet cruzada. Observem comigo que aqui entre 128 e 64, houve uma região vermelha bastante persistente. Uma região vermelha que, pela barrinha de leitura de energia aqui, ó, bastante alta, indicando que ela é bastante significativa. O que isso indicou para a gente? Se o período era muito alto, isso indicou para a gente que, em termos de dia, a frequência de relação entre casos e temperatura era baixa. No seguinte sentido, as pessoas elas estavam cansadas do período de isolamento social. Em dias em que a temperatura aumentou, as pessoas saíram mais de casa, ainda que o lockdown estivesse decretado, e aí as pessoas se encontraram mais, e o número de casos houve. O que aconteceu com o número de casos? Aumentou. Então, essa região vermelha, ela está indicando para a gente que o aumento da temperatura provocou um aumento do número de casos. Agora, não é porque a nossa explicação ou as nossas conclusões, mais para frente eu vou comentar, não é porque na temperatura o vírus se reproduziu numa velocidade absurda e aí as pessoas ficaram mais doentes. Não. O que aconteceu foi que temperatura alta provocou quebra de lockdown provocou um aumento maior de encontro de pessoas, e isso provocou o aumento do número de casos. Então, a nossa análise aqui indicou que a política do lockdown ou do isolamento social foi uma política acertada tomada pelo poder público na época. Quando a gente olhou o número de casos e a umidade do ar, isso também surpreendeu a gente, porque é a mesma análise. Observe o seguinte, para períodos altos, aqui em torno de 64 e 128, lembra que período alto, frequência baixa. Então, se a umidade do ar caía, as pessoas tendiam, mesmo morando juntas, ou mesmo se visitando entre parentes, elas tendiam a ficar mais aglomeradas. E aí a proximidade das pessoas, com uma umidade do ar mais baixa, que provocou temperaturas mais baixas, fez com que o número de casos também aumentasse, havendo uma relação, então, entre a umidade do ar e o número de casos. Por fim, a gente analisou o isolamento social e o número de casos. Observem o seguinte, somente aqui no período da vacinação, a gente consegue ler uma região mais vermelha, indicando significância estatística, para frequências menores, já que o período era grande. E como nós interpretamos isso no estudo? As pessoas interpretaram que a vacina era um passe livre para voltar a se encontrar, para voltar a conviver com o vizinho, com a família, e nesse período específico houve de novo um aumento do número de casos. Então, os resultados aqui da cidade de São Paulo indicaram para a gente que, de fato, a temperatura, a umidade do ar e o número de isolamento social ou a taxa de isolamento social foram fatores significativos para o aumento ou diminuição do número de casos. Observem o seguinte, para períodos muito baixos, aqui acima de 4, a leitura está toda azul escuro. O azul escuro, na barrinha de energia, é um valor muito baixo, insignificante. Então, de novo, das aulas de física, período baixo, alta frequência. Ou seja, para altos períodos de tempo, ou para altos períodos em que a temperatura não variou, para altos períodos em que a umidade do ar não variou,
ou para altos períodos de tempo em que o isolamento social não variou, não houve relação com o número de casos. E isso tem a ver, nós entendemos da seguinte maneira, que a não variação da temperatura, a não variação da umidade e a não variação do isolamento social, ou a variação em períodos de tempo muito grandes, foram suficientes para que as pessoas se deslocassem menos, se encontrassem menos, e o vírus, fora do organismo humano, não resistisse, não sobrevivesse o suficiente para contaminar as pessoas a partir do momento em que elas voltaram a se encontrar. E aí aqui tem isso, os dados de São Paulo. E aí aqui eu fiz uma leitura de basicamente aquilo que eu falei, comentei com vocês ali atrás, não vou me permitir pular por conta do tempo. E aí a gente olhou a coerência Wavelet para os dados do estado de São Paulo também. Aqui a análise ela é um pouquinho mais complicada. Lembra que a coerência Wavelet ela é um valor que vai entre 0 e 1. Por isso que do lado direito vocês estão vendo uma barrinha de energia medida de 0 e 1. Observem o seguinte, que tanto no caso da temperatura, quanto umidade do ar, quanto isolamento social, para um período de tempo pequeno, ou seja, se o período é pequeno, a frequência é alta, né? Para frequências altas de variação de temperatura, frequências altas de variação de umidade de ar e frequências altas de variação de isolamento social, isso diretamente teve uma relação estatística alta com o número de casos, já que a coerência Wavelet calculada ficou muito próximo de 1. Então, realmente, de fato, a política de que deveríamos nos manter mais afastados, mais isolados, mais reclusos e com menos frequência de atividade social foi corroborado aqui pelo resultado da coerência Wavelet. Então, o nosso estudo ele não está dizendo que a temperatura aumentou o número de casos de Covid, ou a umidade do ar aumentou, ou o isolamento social aumentou. Nós simplesmente estamos dizendo que a temperatura, a umidade do ar e o isolamento social provoca mudanças na dinâmica social das pessoas, e é isso que provocou a explosão de casos de Covid em determinados períodos. Aqui nós fizemos a análise da transformada cruzada para os dados de Nova York. Para Nova York, os dados foram prejudicados, porque a gente não tinha isolamento social. Como eu disse para vocês, lá era bem maluco, então o trem não podia circular, mas aí tinha mais ônibus para mais pessoas andarem de ônibus. E é interessante perceber que aquele pico grande de casos que eu mostrei para vocês no gráfico em uns slides anterior, ele foi lido pelo escalograma de Wavelet cruzado, que é essa região vermelha aqui, ó, entre 600 e 800, no painel superior à esquerda e à direita, indicando que, de fato, nesse caso, aquele pico foi provocado pela dinâmica social das pessoas determinada pela temperatura e variação de umidade do ar. E é interessante perceber do lado direito que o mesmo resultado que nós observamos para São Paulo, que não tem uma sazonalidade de temperatura bem definida e nem de variação de umidade do ar, permaneceu também em Nova York. Porque observem o seguinte, do lado direito nós calculamos a coerência Wavelet, também de novo entre 0 e 1. Para períodos baixos, acima de 1, ou abaixo de 1, me perdoem, na parte superior, a leitura está próximo de 1. Ou seja, a correlação estatística, né, via coerência Wavelet
entre casos e temperatura, e umidade de ar e número de casos também foi significantemente estatístico. Teve um valor estatístico bastante significante. De novo, por conta da dinâmica populacional, da dinâmica de deslocamento das pessoas. Bom, por fim, o que nós concluímos no artigo? E aí, mais uma vez, eu reforço que gostaria muito que vocês lessem os artigos para ver os detalhes dos argumentos que eu obtive aqui. Os métodos Wavelet que nós usamos, eles corroboraram os estudos de que, sim, existem correlações entre as variáveis climáticas que nós estudamos e o espalhamento da doença, mas essas correlações se devem mais às dinâmicas populacionais e humanas que se estabelecem por conta da mudança nessas variáveis do que por elas por si só. Por fim, os dados da cidade de São Paulo indicaram que a taxa de isolamento social teve um comportamento de antifase no sentido de atenuar o número de casos de Covid. Então, aqui me perdoem aqueles que consideraram que o lockdown ou a fase de isolamento social foi irrelevante para a evolução da doença na cidade. Aqui tem uma matemática mostrando que foi. E, por fim, a análise da transformada cruzada e da coerência para Nova York indicaram que as mesmas correlações existentes para a cidade de São Paulo existiram lá. E isso é interessante, dado que a sazonalidade da temperatura lá e da umidade do ar é muito diferente da nossa sazonalidade. Lá a gente pode dizer quase em periodicidade de variação de temperatura. Por fim, 2 agradecimentos. Eu e a Gadotti, que foi a minha supervisora de pós-doutorado, professora da Unesp, a gente agradece a FAPESP pelo suporte financeiro para esse estudo. Os resultados gerais foram publicados aqui no artigo cuja referência completa eu estou trazendo. E aí eu quero agradecer a Mariana Monteiro, que está aqui como segunda autora, também uma ex-aluna da CAP e uma parceira de trabalho muito querida. E aqui ao professor Amari Goulart, que ajudou a gente na análise estatística de alguns resultados, colega meu aqui do Instituto Federal de São Paulo. Então, esse trabalho ele não é só meu, ele foi feito a 4 mãos. Foi feito por mim, pela Mariana, pelo Amari e pela Gadotti, pela Marta, que me ajudou e foi minha supervisora no pós-doutorado. Também tenho uns segundos agradecimentos, e aqui não é puxação de saco, tá, VJ? Que isso fique claro, tanto que o slide nem quer mudar, ô VJ, por sua culpa. Eu quero agradecer ao INPE por ter aberto as portas para que eu fizesse o doutorado aí, já tem aí 5 anos que eu terminei, e ter aprendido parte do que eu sei hoje, parte do que eu uso nas minhas aulas e no que eu uso nas minhas pesquisas. Acreditem, quando eu fui para o INPE, eu não sabia sequer programar, porque eu tinha ido da matemática, e não sabia nem o que era uma wavelet também. Também quero agradecer aqui a doutora Margarete Domingues, que foi minha orientadora de doutorado, hoje uma pesquisadora aposentada do INPE, e que, infelizmente, saindo do INPE, fez com que a linha de wavelets não desaparecesse do INPE, mas talvez perdesse em relevância. E também quero agradecer ao Rafael Santos e ao VJ pela competência na condução do programa e pela humanidade em lidar com a gente durante a nossa formação. E aqui vai um relato pessoal, né? Nos momentos mais difíceis do meu doutorado, era sempre com os dois que eu sentava ali na copa, de onde é o prédio do LAC, que virou LABAC, agora tem outro nome que eu não sei qual é, me perdoem. E a gente tomava um café e conversava sobre o quanto a pesquisa é difícil, mas que ela gera resultado quando a gente se dedica a ela de alguma forma. Então, aqui tem as referências completas dos artigos que eu fui usando ao longo aqui da apresentação feita
para vocês. E aproveito para agradecer a paciência de todos e já me coloco à disposição para eventuais perguntas que vocês tenham a respeito do meu trabalho, de algo que não tenha ficado de modo tão claro ou tão bem explicado. Acredito que, de fato, seja um tema novo para todos vocês, mas é uma linha de pesquisa que tem aí no INPE e vocês podem, então, trabalhar a respeito disso. Muito obrigado aí, VJ, pela paciência, pelo convite, e a todos vocês pela presença e pela paciência em me ouvir a falar de matemática, wavelet, QID e assuntos que talvez não dialoguem diretamente com as pesquisas de vocês. Muito obrigado. Luciano, nós que agradecemos aí, sendo ex-alunos, veio colaborar com o nosso programa, apresentando, né, o seu conhecimento. Aquele que eu falo, porque apesar que muitos trabalhos do INPE ficaram focados muito mais nas missões do INPE, né, as duas áreas que afetaram muito o nosso programa acabaram ficando fora porque é falta de pessoas, né? A questão do wavelets, né, a Margarete não conseguiu sensibilizar alguém para dar continuidade. Não é culpa dela, culpa do próprio INPE e do Ministério, porque eles não planejam a substituir as pessoas quando as pessoas já têm 45, 50. Isso é importante para dar continuidade. Isso não aconteceu. Isso não é culpa do INPE. A mesma expertise, né? Alguém que com essa ferramenta. A gente tentou, né? O sindicato tentou, o Gilberto tentou, outros diretores tentaram. O Hoppe estava sensibilizado quando ele foi ministro de Ciência e Tecnologia, que ele queria que o INPE tivesse o mesmo privilégio das universidades. Ao aposentar, automaticamente é aberta a vaga. No INPE não acontece isso. Depois de 2015, a gente teve concurso recentemente, né? Então, você imagina quanto tempo, né? O INPE ficou sem muita gente e a idade média do INPE, sei lá, estamos em 60 e pouco, 59. Ou seja, é complicado. Tá? E eu lembro bem, Vidier, quando eu entrei no INPE em 2020, o laboratório do LAC, LABAC ou outro nome qualquer, todas as salas tinham pesquisadores. Quando eu saí do INPE em 2020 ou 2021, quando eu consegui voltar, foi muito triste, porque eu vi a maioria das salas vazias. As pessoas tinham se aposentado e não tinha mais ninguém trabalhando nas linhas de pesquisa que existiam lá na época, né? Sim, sim. Não, é uma pena, porque o que foi criado pelo Dr. Mendonça, o primeiro diretor do INPE, né? Investiu Sim. tanto, o governo investiu tanto, o INPE tem uma relevância muito grande perante o próprio governo, mas as políticas não entendem a importância da educação em ciência e tecnologia. Mas esse é outro assunto, mas eu agradeço muito que você veio dar a palestra. Outra coisa que eu queria comentar, você falou da análise de wavelets matemática, aquela que história é importante para alunos nossos entenderem que existe vida fora do INPE, né? Então, a análise de wavelets pode não ser diretamente uma área mais frequente hoje em dia, mas os alunos nossos, se eles tiverem interesse em fazer concurso, eles vão achar outras áreas que aparece concurso, não na área que fez a tese, em geral. Então, por isso que essas palestras diversificadas fazem uma diferença para eles terem ideia do que pode explorar, ou quando aparecer concurso naquela área lá, quem sabe estuda melhor, pega sua tese, ou outras teses parecidas, assiste seu vídeo. É isso, né? Porque ele já só não me fazer pergunta, porque eu não vou saber responder, tá bom, gente? Não, mas isso é normal, não tem problema, não. Bom, antes de passar a pergunta, já apareceu lá o Jonas, já quer perguntar. Por favor, Jonas. Obrigado aí pela pergunta. Jonas, cadê você? Ah, tô te vendo. Jonas Ferreira aí de Oliveira. Ô, Jonas, você fica no laboratório 15, na sala que eu ficava, é isso? Sim, exatamente. Eu estou tentando reconhecer a sala. Foi a sala que eu ficava. Ah, conheço esse lugar. Onde ficavam os aquários de vocês, né? Mas o aquário era para o pessoal do outro nível.
porque só ficava no aquário os pós-doutorados. Ah, sim. A gente que era só doutorando, a gente era nos lugares comuns mesmo. Não, doutorando nem a gente, né? Então... Isso aí, ilusão. Mas antes de tudo, Luciano, muito obrigado pelo seu tempo para vir falar com a gente. Sua apresentação tem um problema que você explica tão bem que não sobra nem dúvida, né? Fica complicado. Muito obrigado. E assim, não puxando saco, mas várias vezes, por exemplo, você mostrou algumas coisas assim, eu ia te fazer exatamente uma pergunta em relação a essa questão da transformada de Fourier, né? Onde que a transformada de... Porque eu já tinha escutado falar isso, já conversei brevemente com a Margarete, com o Reinaldo, eles sempre falaram, né? Às vezes quando eu estava usando transformada de Fourier para algumas coisas, só para disclosure, né? Eu sou orientando do Elbert também, né? E às vezes trabalhando o Elbert não sabe ler escalograma, tá? Não conta para ele que eu falei isso e corta essa parte aí do seminário. O segredo está salvo com mais 20 pessoas aqui. Mas bem, assim, para não ficar chovendo muito no molhado aqui, quais seriam as outras... Eu tenho duas perguntas, essa seria a primeira. Quais seriam, por exemplo, uma outra vantagem e também desvantagens, até para ficar um jogo mais justo, assim, da wavelet em frente a, por exemplo, uma transformada de Fourier? Seria porque seria mais trabalhosa, teoricamente, porque Fourier... Desculpa, enfim, eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Geralmente é muito usado, né? Um negócio que até tá dentro do Python, assim, hoje wavelet também, né? Então é um negócio que Fourier sai até meio que automático, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que tá fazendo ali atrás. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, seguinte, eu, por exemplo, sou um defensor das wavelets, né? Mas eu penso o seguinte, a wavelet, ela não é uma ferramenta superior a Fourier. Eu acho que em matemática, Jonas, cada ferramenta tem o seu espaço. Porque Fourier, quando a gente está interessado em olhar frequências de um sinal, se eu sei que aquele sinal é estacionário, ele tem uma frequência bem definida, eu não preciso de nada além do que Fourier, porque eu aplico a transformada de Fourier, e Fourier é tão preciso, e eu vou dizer que é preciso num grau assim de erro zero, que ele me conta exatamente qual é a frequência que tem ali. Agora, se o sinal... Não, e pode ter 2, 3, 4, 10 frequências. O Fourier vai me contar quais são as 10 frequências que estão ali. Mas isso para um sinal estacionário, que é o que não acontece na natureza. A natureza não é estacionária. O problema é quando eu tenho um sinal e eu tenho lá um conjunto de frequências e essas frequências, pela natureza própria do sinal, elas nascem ao longo da observação, elas morrem ao longo da observação, elas se alternam, elas se fundem. Se eu olhar a transformada de Fourier disso, eu vou ver exatamente o que eu veria se essas frequências existissem o tempo todo. Então, a primeira vantagem da wavelet é a transformada wavelet, ela vai ser capaz de me dizer as frequências que tem ali, com uma certa perda de confiabilidade, e já vou explicar essa parte, só que ela vai me dar informação temporal. Eu consigo dizer, olha, em torno do instante 2 segundos, um 10 Hz se transformou num 15 Hz. Por que houve essa mudança de frequência? É um ruído? Sei lá, se é um fenômeno de física solar, será que é uma rajada de plasma? O que eu não vi aqui? O que eu não consegui ver no tempo? Então, quando eu olho onde as frequências mudam, e a transformada de wavelet me dá isso, eu consigo achar regiões no tempo, já que o nosso olho é péssimo para ver a informação do tempo, em que eu posso tentar buscar uma explicação para o que está acontecendo ali. Só que qual que é o problema? Matemática não é um jogo de ganha-ganha, né? A gente ganha de um lado e perde do outro. O que a gente vê em wavelet, e os escalogramas que eu mostrei para vocês,
ele pode ver que eles não eram uma linha reta, era como se fosse uma banda, era um retângulozinho. A gente chama aquilo de uma banda. Então, eu consigo garantir para você que a frequência que eu estou vendo, ou que existe naquele instante de tempo, ela está dentro daquela banda. Eu não sei dizer exatamente qual é. Então, Fourier me conta perfeitamente qual é a frequência. Mas a wavelet, Fourier conta exatamente a frequência, mas não te dá a informação do tempo. Então, essa é a vantagem e essa é a desvantagem. A wavelet te conta qual é a banda de frequência, o intervalo em que essa frequência está. Então, a desvantagem é que você não conhece exatamente esse valor, mas, por outro lado, ela te dá a vantagem de te contar em que instante as coisas mudaram de consideração em termos de conteúdo frequencial. O que eu, como pesquisador, faço hoje? Se eu estou muito interessado em conhecer o valor exato da frequência, primeiro eu fiz lá o wavelet, né? Porque de modo enviesado eu quero usar o wavelet. Usei. E aí eu fico curioso, eu falo, olha, nessa banda, sei lá, essa banda pode ir de 80 a 95 Hz. Qual é o valor exato? Eu recorto a série temporal naquela parte, vou para Fourier, jogo lá e faço o Fourier ler para mim qual é a frequência exata que a wavelet não conseguiu ver. Então, usando a vantagem e a desvantagem de cada uma e complementando as duas, eu acho que a gente entra num jogo de ganha-ganha. Eu não sei se eu fui claro na minha explicação de como de qual a vantagem e a desvantagem de cada uma. Eu não sei se eu fui claro. Se eu não fui, por favor, insista na pergunta. Não, você foi cristalino. E tem uma hora que você estava explicando aí que eu até percebi uma bobagem na minha pergunta, assim, nessa questão, né? Porque depois você falando dessa questão do tempo, né? Ficou muito claro que o Fourier, geralmente o pessoal, quando você falou assim, que tudo é uma relação de compromisso, né? Que o Fourier é uma relação de compromisso em relação à parte do tempo, né? O aspecto do tempo, né? Você quer ir para o espaço, né? Você quer ir para o espaço da frequência e você não está preocupado, né? Então, realmente, assim, acho que mas muito obrigado pela explicação, mas me acrescentou algo mais ainda. E só para complementar, me perdoe, só um segundinho. Sabe por que Fourier é tão bom de pegar qual é a frequência que existe no sinal? Porque pensa na base de Fourier, é uma exponencial complexa. Sim. O seno e o cosseno são funções que oscilam sobre toda a reta. Então, a gente diz que a frequência do seno e do cosseno, ela não tem informação temporal. Ela existe para toda a reta real. E aqui existe, para a área de sinais, existe uma versão do princípio da incerteza de Heisenberg. Se eu consigo ver bem no tempo, na frequência, se eu vejo na frequência, eu não vejo no tempo. Na base de Fourier, eu não consigo ver bem a frequência, apesar de saber qual é ela, porque ela está espalhada do menos infinito até o infinito. Então, eu não tenho a informação no tempo, ela não está localizada no tempo. Quando eu uso Fourier, ela está, então, o 0% de localização no tempo vira o 100% de localização na frequência. Na wavelet não acontece. Lembra que ela é uma ondinha? Que ela existe só para um intervalo do tempo. Fora dali ela é zero. Então, a frequência está bem localizada no tempo. Só que quando eu olho isso lá no domínio da frequência, esse ganho de conhecer aonde a frequência acontece no tempo faz eu perder na frequência lá no domínio da frequência. Então, existe essa relação inversa. Infelizmente, o Heisenberg jogou a gente numa situação difícil. Desculpa. Excusei. Por favor. Eu vou passar para outra pessoa fazer uma pergunta. Qualquer coisa, se sobrar um tempo, eu faço uma outra pergunta no final. Sim.
Pessoal, tem mais alguma pergunta? Comentário? Ó, aqui tem uma Opa, diga. Tem uma ex-aluna minha aqui, Vijay, de graduação. Legal. Ela agora saiu, acho que ela foi da aula, Patrícia. Ela foi minha aluna de TCC, defendeu o doutorado na USP em matemática há pouco tempo. Muito orgulho dela. As carinhas conhecidas aqui na lista de nomes. É bom saber, bom saber. A minha pergunta, assim, vocês estudaram a parte de subnotificações? O São Paulo acho que não teve tanto como, por exemplo, outras sociedades. Vijay, a base de dados do SEAD a gente queria fazer, mas a base de dados do SEAD, ela era uma bagunça, porque quando a gente pegava aquela tabela CSV, aí a gente filtrava buscando relação entre coluna A e coluna B, a gente viu uma coisa. Depois a gente baixava a mesma tabela usando um outro intervalo de tempo, o resultado já era outro. Então, mesmo os dados da SEAD estavam tão bagunçados e as informações de subnotificações, a maioria era um not a number, quer dizer, não temos essa informação. Então, a gente não conseguiu, por limitação de dados, estudar a subnotificação. O que a gente tentou fazer e não conseguiu por falta de tempo foi tentar analisar o efeito da vacinação. Porque a gente queria ver se a relação permanecia no período pós-vacinação. Né? Nos gráficos eu até coloquei, mas acabou não fazendo sentido porque a gente não teve braço, o pós-doutorado acabou, eu voltei aqui para o Instituto e a gente não conseguiu concluir, ficou incompleto. Mas a subnotificação foi um problema sério, a gente não teve dados com relação a isso. Uma outra coisa que a gente queria fazer é que tinham trabalhos que relacionavam o número de casos com o índice de radiação ultravioleta. Porque existia uma hipótese médica que dizia que, dependendo do índice de radiação, o vírus ele morria rapidamente fora do corpo humano. Quando eu consegui esses dados aqui no IAG da USP, o artigo já estava na versão aprovada, era só a versão de prova. Falei, agora também não faço mais, não quero mais. Desisti. Tá certo. Você que trabalhou com Margarete, com alguém lá do LAC, usando wavelets para avaliar o resultado de eletrocardiograma, ecocardiograma, alguma coisa assim, não? Não. Quem mexeu com eletrocardiograma foi o Tiago, que fez fez mestrado com o Elbert e que acabou de terminar medicina. Fez medicina. Eu estou com um projeto agora, onde eu estou estudando caracterização de doenças cardíacas usando análise de wavelet. Então, o meu aluno de IC que está aqui, se ele for embora, eu vou desligar e cortar a bolsa dele. Sempre quis dizer. Eu nunca pude dizer, agora eu posso. Cadê o Leonardo? Leonardo está aí? Não, foi embora. Eu peguei um aluno para a gente estudar a caracterização entre patologias cardíacas, como arritmias, infarto do miocárdio, aquelas ondas QRST, usando a análise de wavelet como método preditivo. Do tipo, olhar um exame, será que eu consigo... O médico olha o exame, ele vem em tempo real, mas será que se eu olhar aquele exame usando o wavelet, eu consigo tirar uma medida que diga, olha, esse cara daqui pouco tempo ele é uma bomba relógio. Então, eu estou com um projeto nesse sentido de usar o wavelet agora para estudar sinais biomatemáticos, particularmente sinais cardíacos. Interesse próprio, porque o meu namorado que está aqui, ele tem um coração mecânico, tem uma válvula mecânica. Precisou colocar com 30 e alguns anos. Então, agora a pesquisa está enviesada, me perdoe. Tá certo. Jonas. Vijay, acho que essa aluna que você falou que estudou as questões do coração, acho que foi a Laurita, Luciano. A Laurita, aluna do Elbert, isso, exatamente. Ela estudou ela. Exato.
Depois teve esse outro aluno, o Thiago, que estudou Thiago também, também. não lembro. O Laurita eu lembro, eu esqueci que era da Coração, tá certo. Laurita dos Santos, que esteve na minha banca de doutorado, viu, Jonas? Ela falou isso, e depois ele pegou o Thiago, que fez mestrado na CAP na época que eu estava, para continuar. Mas o Thiago se desanimou com a pesquisa de tal forma que terminou e foi fazer medicina. Terminou o tempo. Mas isso, por conta do Elbert ele trabalhou muito com a Margarete, mas ele não ser especialista em wavelet, eles não usaram os métodos wavelets nos estudos que eles fizeram. Entendi. Jonas, você levantou primeiro, desculpa, pode falar. Não, vou passar, tem mais 2 perguntas, vou passar para frente. Depois, qualquer coisa, eu mando um e-mail para o Luciano. Tá, Leandro. Vocês estão me escutando? Sim. Te ouço bem. Eu queria tirar uma dúvida, assim, eu trabalho com a parte de queimada, utilizando imagem de drone, e eu estava dando uma olhada em referência teórica e eu vi alguns autores usando o wavelet para fazer predição de como a queimada vai se comportar nos próximos dias. Aí eu fiquei pensando, o processamento dela é rápido assim para tentar fazer o mais ágil possível? Por exemplo, se eu tiver uma queimada agora, decolar o drone ali, captar as imagens e tentar processar isso para passar para os bombeiros, por exemplo, combater o mais rápido possível. Eu queria só saber se... Eu não comentei, Leandro, mas existem 2 transformadas wavelet. Tem a transformada contínua, que é essa que eu uso, e existe a transformada discreta. Em geral, o pessoal que mexe com imagem usa muito a transformada discreta. E o custo computacional dela é isso aqui, ó. Porque, no fim das contas, é só filtragem. Ela filtra alta frequência, baixa frequência, e aí ela gera o que a gente chama de detalhes e aproximações. Então, eu acredito que é algo muito viável de ser feito em tempo real, porque o custo computacional é praticamente zero. Eu não sou da computação, tá? Se eu falar aqui de complexidade computacional, vocês vão rir da minha cara, mas a transformada contínua, a complexidade é da ordem n ao quadrado. A transformada discreta, se eu não falar muita besteira, e aí me corrijam, deixa eu aprender com vocês, ela não é nem da ordem n, eu acho que é n log n, ou eu não sei qual das duas é menor, mas é muito pouca. O custo computacional de se processar imagens via wavelet, dependendo do que eu quero ver, claro, é muito baixo. É muito rápido. Legal. Que eu estava pensando na hipótese, talvez, de usar a imagem junto com outros dados para fazer essa análise. Interessante. E aí, ó, eu vou te dizer, não sou especialista em wavelet 2D, tá? Eu só fiquei num D. Eu não fui capaz de aprender as outras, tá? Legal. Mas é bom saber que teria a possibilidade aí. Muito obrigado. Tem um livro, Leandro, tem um livro que, se você quiser, eu vou... Existe um chat aqui, existe? Existe, né? Sim. Existe. Um livro onde o cara fala de imagens. Deixa eu abrir aqui o chat, eu vou colocar para você aqui a referência. Porque se você falar para mim que vai me mandar um e-mail e eu vou te responder, vai ser mentira, eu não vou, tá? Porque eu estou na coisa... e a cada 2 minutos chega a 5 e-mails. Então, tem 2 autores que, se você olhar, podem te ajudar. Um deles é o Paul... eu não estou conseguindo escrever, estou sim. Paul Edson. Eu acho que é assim que se escreve. Deixa eu ir no Google para eu não passar vergonha. Paul Edson Wave. Aí eu ponho até o nome do livro, porque no final o cara é tão bom que ele propõe assim projetos que você poderia fazer com o wavelet para você treinar as habilidades, né? Então,
Guides of Wavelets, a practical. Eu não vou saber escrever. Eu não estou sabendo nem escrever o nome dele aqui, ó. Eu acho que eu coloquei ele como referências aqui na minha apresentação. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se eu coloquei, Certo. eu não coloquei. Então, assim, eu prometo para você que você me manda um e-mail e eu te respondo. Eu juro para você. Perfeito. Muito obrigado, viu? Matheus? Boa tarde, muito obrigado, Luciano. Muito bom ouvir você falar sobre essa temática. A minha questão é muito em torno sobre o que vocês conversaram anteriormente, sobre processamento de imagem. A minha pergunta é mais sobre, não sobre questão computacional, mas como você poderia sugerir imagens, que tipo de pré-processamento ou wavelets podem ser utilizadas? Eu nunca trabalhei com elas, então no campo de imagem, qual tipo de pré-processamento eu posso fazer utilizando wavelets? Matheus, eu vou ficar te devendo essa resposta porque eu nunca usei wavelets para estudar imagens. Já li algumas poucas aplicações e eu sei que o pessoal usa para filtrar, por exemplo, uma imagem, aquela parte mais escura da imagem, ou se eu quero ver um contorno, eu sei que o pessoal do processamento de imagens às vezes está interessado em enxergar esses contornos. E a transformada wavelet consegue capturar isso de modo automaticamente, usando filtragem, porque a transformada discreta é uma filtragem, e eles usam ali uma filtragem de alta frequência. Eu vou ficar te devendo explicações a respeito disso, porque, de fato, é um assunto que eu não conheço, e se eu falar, como diz o VJ, eu vou contar uma mentira, tá bom? Quem perguntou para mim agora há pouco que eu falei que eu não sabia o nome do autor? Já esqueci. Paul Edson? Foi o Edson. O Edson, o livro que eu sugeri... Não. É Leandro. Eu. Leandro? O Leandro, o livro que eu sugeri, o nome dele está aí, ó. O livro ilustrado da transformada wavelet, não sei o quê. Corta essa parte, VJ. Tem ele facinho para baixar em PDF na internet, tá? Perfeito. Eu vou dar uma procurada. Legal. A parte de imagem, nesse livro tem algumas coisas. Talvez possa te ajudar, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu, Luciano? De nada. Deus, você já perguntou? Você já perguntou. Ok. Só, tem mais algum comentário? Dúvida? Jonas, você quer fazer a pergunta? Ou você... Não, só fazer um comentário. Ele não vai responder, pode fazer, se é a terceira, eu vou cobrar um Pix, mas tudo bem. Já pode pedir música, né? Não, só ia fazer um comentário, Matheus, que essa questão de... Só para complementar o que o Luciano falou, porque curiosamente eu sabia disso. Por exemplo, a wavelet ela era usada em um padrão de compressão, acho que era JPEG 2000, alguma coisa assim, que você conseguia comprimir até 90% sem perder, não existe quase nada, não existe zero, né? Mas quase nada de qualidade da imagem. E a pergunta que eu ia fazer, o Leandro acabou fazendo, porque eu ia perguntar algo no sentido de real time, né? Para essas questões, tipo, por exemplo, se você pudesse criar um algoritmo de wavelet dentro de uma máquina de eletrocardiograma num hospital, ou até às vezes em um aparelho embutido, que ele perguntou em relação a essa questão do drone, se aplica bem. Eu estou tentando, não vou falar o que eu estou fazendo exatamente, vai que alguém copia, né? Mas o que eu estou tentando nesse momento é entender quais as diferenças entre um espectro wavelet de um coração normal, de um coração com arritmia, de um coração com patologias, existem a 1000, né? Mas eu estou tentando primeiro entender essas diferenças, e se eu for capaz de entendê-las, eu quero ver se eu consigo fazer uns testes aí, fazendo parceria com o pessoal da área médica, de processar em tempo real e ver o quanto eu consigo acertar ou não.
É uma linha de pesquisa que eu estou tentando, porque particularmente a biomatemática me interessa bastante. E sobre compressão de imagem, Jonas, Matheus, eu posso te dizer que se você pegar uma imagem muito pesada e comprimir ela com a wavelet certa, ela pode pesar, ela pode ter um peso 5% inferior à imagem original sem perder qualidade, tá? A gente consegue fazer isso. Ela comprime muito bem, sem perda de qualidade. Inclusive, o JPEG, como uma evolução de uns outros formatos, só surgiu graças à teoria wavelet. É uma área interessante, mas eu não estudei o wavelet 2D, gente. Então, eu vou deixar muita informação incompleta para vocês. Muito obrigado. Opa, diga. Fala, João. Pode falar. Só vai... O Matheus falando. Eu agradeço o Jonas e o Luciano por esclarecerem a minha pergunta. Perfeito. DJ, depois vocês me taxam aí pela última pergunta, pelo amor de Deus, Não, gente. Mas continua, cara. Temos tempo. é só porque tem uma coisa que o Luciano falou aí, e tem um problema que eu topei esses tempos para trás. Você falou de coração, e existe um outro problema de coração, mas em frutas, chamado coração partido. Que é um problema que o pessoal tem. Acontece muito em melancia. Você tem uma melancia que basicamente ela é uma melancia. Como eu posso dizer? Ela é, entre aspas, saudável, mas ela tem um oco ali no meio, e isso para exportação para a Europa, isso descarta a melancia. E já tem um tempo, já algumas pessoas da área de agronomia, ciências agrícolas assim, me perguntaram isso uma vez, e eu falei que poderia ser, talvez, se pegasse a resposta do som que a melancia... Eles tentaram fazer isso fazendo uma proporção entre a resposta da frequência e o peso da melancia, o tamanho e tudo mais. E a primeira vez que eu pensei isso, eu pensei com uma transformada de Fourier, por exemplo, né? Mas agora que você falou, você acha que, assim, um chute selvagem, assim, tá? Pura especulação. Você acha que a wavelet poderia... E vou te falar uma coisa, tá? Isso é quase um problema do milhão pro pessoal do agro aí. Não vou te responder, então. Vai que eu respondo e perco 1 milhão. Mas, enfim, dando um chute selvagem, você acha que a wavelet teria alguma coisa que a wavelet agregaria? Tá, eu vou te responder, eu vou te dizer qual é o meu chute e eu vou te dizer por que eu vou chutar dessa forma. Para mim, a resposta é sim. Se a gente for capaz de ir batendo nessa melancia numa frequência bem definida e registrando esse som. Sabe por quê? Porque existem trabalhos de 2019 ou 2018 do pessoal da engenharia mecânica que os caras fizeram o seguinte: eles captaram o sinal de uma máquina normal para virar um sinal benchmark e processaram esse sinal usando o wavelet. E aí, eles começaram a usar sensores nas demais máquinas para captar o sinal que elas exibiam e comparar com o sinal da máquina que funcionava perfeitamente. Os caras foram capazes de conseguir prever as máquinas que iam quebrar antes que elas quebrassem. Só comparando a análise do ruído que ela estava emitindo, que para o nosso ouvido não quer dizer nada, com o sinal que eles tinham ali guardado, dizendo, olha, esse aqui é o padrão de funcionamento. Essa está funcionando perfeitamente, então eu posso comparar com essa. E eles tiveram economia na área de engenharia mecânica, porque eles conseguiam parar a operação e consertar a máquina antes que ela quebrasse de verdade, que seria mais caro, e conseguiram também economizar no sentido de que essa máquina está dando problema, ela vai dar problema, então eu vou parar de usá-la na linha de produção,
eu vou diminuir a minha linha de produção e diminuir o meu estoque e talvez nos próximos dias ofertar ou distribuir menos, considerando que eu tenho menos para distribuir, porque essa máquina vai ter que ficar parada. Então, eles conseguiram prever isso para a máquina. Talvez, criando um sistema, aí é engenharia, né? Criando um sistema que capte o som da melancia perfeitinha e depois tentando fazer o mesmo com a outra que está oca e bichada, a gente consiga separar uma da outra sem ter que abri-la. Então, a minha resposta para a sua pergunta, Jonas, é sim. E se você ganhar 1 milhão, lembra de me dar pelo menos uns 20%, por favor. Obrigado, viu, Luciano? De nada. Bom, tem mais algum comentário? Temos mais 6 minutos para terminar o seminário. Luciano, mais uma vez, muito obrigado aí por colaborar com o nosso programa. Vamos manter contato. Tá? E quem sabe, pessoas tendo mais dúvidas, ou seja, tipo o Leandro, que tem um interesse em agregar valor para a tese dele, aí eu vou te incomodar para ajudar eles, tá bom? Perfeito, perfeito. Estou disponível. Eu não coloquei meu e-mail aqui por falta de educação mesmo, mas o VJ tem meu e-mail. Sim. Qualquer de vocês que quiser entrar em contato comigo, pode pedir meu e-mail para o VJ passa. E eu geralmente respondo rápido, né, VJ? Pode mandar e-mail. E quero agradecer a paciência de todos e a presença de todos aqui para aprender um pouquinho sobre o Wavelet, uma área que particularmente não conhecia, fui conhecer no INPE e me atrai muito até hoje. Tanto que eu pretendo, no meu tempo de pesquisador que restar de agora para frente, me dedicar às aplicações das Wavelet, sim. Tem muita coisa a ser feita, viu, Jonas? Pode terminar com o Elbert e ir para a área de Wavelet, terminar primeiro, não terminar de falar não quero mais, termina a tese com ele, senão ele me mata, e aí vai para o Wavelet, porque tem muita coisa para ser feita, você pode ter certeza. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Eu acho que temos a palestra da Cândida, que é a aluna do programa, doutorado. Tá bom? Até semana que vem. Muito obrigado, Luciano. Até mais aí. Imagina, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.